Eu sei que tem gente que gosta de dizer que o tempo cura tudo, mas quem foi abusada aos 13 anos dentro de um cafezal sabe que tem dores que o tempo só esconde. Não apaga. Meu nome é Lucia Hold. Sou uma senhora de 68 anos, de fala mansa e sorriso discreto. Mas se você soubesse o que eu fiz com o homem que destruiu minha infância, talvez pensasse 2 vezes antes de me chamar de frágil. Ele pensou que tinha vencido. Sabe, achou que o silêncio ia durar para sempre. Mas não durou. Eu me vanguei. E agora, pela primeira vez, vou contar como tudo aconteceu. Mas antes da gente continuar essa história, me conta uma coisa. De onde é que você está me ouvindo? Comenta aí embaixo. Porque eu adoro saber até onde minha vozinha tá chegando. Se esse comecinho já te prendeu de algum jeito, já deixa aquele like agora, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de relatos fortes, e que mexem com a alma. E, claro, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, meu amigo, o que eu vou revelar nos próximos minutos, você não vai querer perder. O cheiro do café sempre me traz de volta, não importa quantos anos passem. Quando sinto aquele aroma amargo e doce ao mesmo tempo, é como se meus pés descalços estivessem pisando de novo na terra úmida da fazenda do Coronel Inácio. Tudo começou quando meu pai, Zé, perdeu parte da nossa rocinha com as chuvas fortes daquele ano. Lembro da cara dele olhando para o céu, como quem pergunta para Deus o porquê daquilo tudo. Minha mãe, Dona Maria, apertava as mãos no avental surrado, preocupada com o que ia botar na mesa para mim e para o Beto, meu irmãozinho. Foi aí que painho decidiu que eu tinha que ajudar. Lúcia, a menina já tá grande. Pode trabalhar na colheita do Coronel Inácio. Ele diz com uma voz firme, mas eu vi a tristeza nos olhos dele. Naquela época, eu não entendia o peso daquela decisão, só sabia que minha infância tinha acabado ali. Tem ali, entre fileiras enormes de pés de café, que se estendiam para além do que meus olhos podiam ver. Na fazenda do Coronel, o dia começava no escuro e só terminava quando o sol já tinha se escondido atrás do morro. Minhas mãos pequenas, nossa, ficavam calejadas e sujas. Às vezes sangravam quando os galhos do café arranhavam minha pele, mas eu nunca reclamava. Sabia que cada saco que eu enchia era um prato de comida na nossa mesa. Logo nos primeiros dias, aprendi que tinha que ter cuidado com o Coronel Inácio. Todo mundo no vilarejo respeitava aquele homem. Ele era o dono da maior fazenda da região. Ia na missa todo domingo. Sentava na primeira fila e ainda dava esmola para os pobres na saída. Un moment de Deus era o queditiam, mas os olhos dele. Os olhos dele quando passava perto das mulheres e das meninas que trabalhavam na colheita não tinham nada de santo. Elle andava entre os pés do café, montado no seu cavalo alazão, observando tudo de cima. Quando passava perto de mim, fazia questão de parar, perguntava como eu estava, se precisava de água, se tinha comido. No começo, achei que era bondade. Até me sentia especial quando ele me oferecia um pedaço de rapadura ou uma fruta que tirava do bolso. Menina danada de trabalhadora, sou Letizia. E eu, boba, sorri agradecida. Dona Maria sempre me ensinou a agradecer os patrões. É raro patrão bom. Minha filha, se ele tá sendo gentil, agradeça. Eu agradecia. Sem entender que cada sorriso meu alimentava uma coisa escura dentro dele. Das outras meninas, eu ouvia umas histórias esquisitas sobre o patrão, mas eu não acreditava. Como é que podia um homem tão respeitado, que doava dinheiro para a igreja, fazer mal para alguém, na minha inocência? Pensava que era só fofoca.
Coisa de gente invejosa. Ia Sem. Eu ia todos os dias pro cafezal, cantarolando umas modas que aprendi com a vovó, sonhando com o dia em que não ia mais precisar trabalhar tanto. O que mais me dói lembrar não é nem o trabalho duro, nem o peso dos sacos de café. É perceber como a necessidade cega a gente, como a pobreza faz a gente aceitar qualquer coisa só para sobreviver. Mainha, toda manhã, penteava meu cabelo com cuidado, fazia uma trança bonita no meu cabelo preto e dizia para eu não dar trabalho. Para ser educada, pai não saía antes. Para trabalhar do outro lado da fazenda, onde os homens cuidavam do gado, a gente quase não se via durante o dia. Beto, meu irmão, trabalhava em outra fileira do cafezal. Longe de mim para me ver, eu ficava sozinha. Na maior parte do tempo, algumas senhoras mais velhas conversavam comigo, me ensinavam uns truques para colher mais rápido, para não machucar tanto as mãos. Cuidado com a broca do café. Menina, ela pica e dá uma coceira danada. Não se abaixe muito perto do pé, não. Que tem cobra que gosta de ficar na sombra. Elas me ensinavam a sobreviver no cafezal, mas ninguém me ensinou a sobreviver aos olhos do Coronel Inácio. Ninguém nunca dizia com todas as letras. Cuidado com o patrão. Era um silêncio que todo mundo respeitava. As mulheres se protegiam como podiam, mas quem ia acusar o homem mais poderoso da cidade? Quem ia arriscar o emprego? O pão na mesa? Para confrontar alguém que todo mundo fingia não ver o que fazia? No domingo, ela estava lá na igreja, apertando a mão do padre, sendo tratado como um benfeitor. De segunda a sábado, era outro homem. E foi numa quarta-feira, um dia que eu nunca vou esquecer, que ele me chamou para ajudar a carregar uns sacos de café para um galpão mais afastado. O sol já estava se pondo quando ouvi a voz dele me chamando. Luzia, preciso de uma ajuda aqui. Venha comigo. Larguei o que estava fazendo e fui. A gente nunca dizia não pro patrão. Ele me guiou por entre as fileiras do cafezal até uma área mais isolada, onde tinha um galpãozinho de madeira. Pensei que ia carregar alguma coisa pesada, mas quando a gente entrou, não tinha nada lá dentro. Só uns sacos vazios no chão. Ele fechou a porta atrás de nós. O cheiro de café verde era forte, misturado com o cheiro de mofo da madeira úmida. Você é uma menina muito especial, sabia, ele disse, passando a mão no meu rosto. Urgelei, aquele toque. Não era como de painho ou de mainha. Tinha alguma coisa errada. Mas eu não sabia o que era. Tentei dar um passo para trás, mas ele segurou meu braço, com força. Não precisa ter medo. E ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. O que aconteceu depois, por muito tempo eu tentei esquecer. Minha cabeça de menina não entendia direito, só sabia que era errado. Que doía, que eu queria gritar. Mas nenhum som saía. Quando acabou, e ele ajeitou a roupa, me deu um pedaço de doce de leite e disse para eu não contar para ninguém, que era nosso segredinho. Se você abrir a boca, sua família perde o emprego, e quem vai acreditar numa pirralha contra mim? Hein. Voltei para casa naquele dia, sentindo que uma parte de mim tinha morrido. Lavei meu corpo com força na bacia de água que a gente tinha no quintal, esfregando, como se pudesse apagar o que aconteceu. Mas tem marca que a água não lava. Foi assim que eu aprendi a me calar, a engolir o coro, a fingir que nada tinha acontecido. Foi ali, aos 13 anos, que eu entendi que o mundo era um lugar muito mais cruel do que eu imaginava. Eu não contei para ninguém o que aconteceu naquele galpão. Como é que eu ia contar? As palavras pareciam pedras presas na minha garganta. Na manhã seguinte, acordei antes do galo cantar e fiquei olhando para o teto de sapé da nossa casinha. Escutando o canto dos passarinhos lá fora, parecia o som mais estranho do mundo. Minha mãe entrou no quarto. Uai, fia, tá doente.
Ela perguntou, botando a mão na minha testa. Eu disse que só estava cansada, que tinha colhido muito café no dia anterior. Ela aceitou a desculpa. Coitada, tinha tanta coisa na cabeça que não podia ficar se preocupando com cada suspiro meu. Levantei, comi o fubá com rapadura que ela preparou, trancei o cabelo sozinha daquela vez e saí pro cafezal, me sentindo um bicho indo pro abate. Cada passo era pesado, cada respiração doía. O medo de encontrar o coronel Inácio me sufocava, mas o medo de não ir trabalhar e minha família passar fome era ainda maior quando cheguei no cafezal. Procurei ficar perto das outras mulheres. Dona Benedita, uma senhora de cabelos branquinhos que trabalhava ali há mais de 30 anos, me olhou diferente naquele dia. Ela veio até mim, ajeitou minha trança que estava meio torta e sussurrou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Menina, quando o mal encontra a gente não tem culpa, mas tem que aprender a se defender. Fica perto de mim hoje. Eu não chorei, mas uma coisa dentro de mim agradeceu em silêncio. Era como se ela soubesse, sem eu precisar dizer uma palavra sequer. Talvez porque ela já tivesse passado pelo mesmo ou visto outras meninas passarem. As mulheres do cafezal tinham essa sabedoria silenciosa, essa capacidade de se entender no olhar. Os dias foram passando e eu aprendi a me esconder. Quando eu via o cavalo alazão do coronel se aproximando, eu sumia no meio dos pés de café, inventava uma desculpa para ir na bica buscar água. Desenvolvi um instinto. Sabe, como um bicho que fareja o perigo. Ele tentou se aproximar outras vezes, me chamava com aquela voz enjoada, me oferecia doce. E eu recusava, sem nem olhar na cara dele. Acho que meu jeito de me afastar irritou ele, porque ele começou a implicar com o meu trabalho, dizia que eu estava colhendo mal, que estava deixando o grão maduro para trás. Uma vez, ele me obrigou a refazer o trabalho de um dia inteiro. Fiquei lá até depois que todo mundo já tinha ido embora, tremendo de medo, mas também de uma raiva. Uma raiva que começou pequenininha e foi crescendo dentro de mim, como uma semente ruim ou battle. Meu irmãozinho, às vezes perguntava por que eu estava diferente, por que eu não cantava mais enquanto trabalhava. Eu dizia para ele que estava virando moça, que moça séria não fica cantando por aí. Mas a verdade é que a música tinha morrido na minha garganta. Painho também notou minha mudança, mas do jeito dele, caladão. Só me olhava de vez em quando, com uma cara preocupada. Humanoite. Ele sentou do meu lado na porta da casinha. A gente ficou olhando as estrelas, em silêncio. Depois de um tempo, e ela disse: Fia, se alguém tiver te amolando no serviço, me fala. Isso se paie. Nossa, quase que eu contei tudo ali. Mas aí eu pensei no que ia acontecer. Que me ia acreditar. E se acreditassem, o que eles podiam fazer contra o homem mais poderoso da região Painho? Ia perder o emprego. A gente ia passar fome. Ter que ir embora dali sem ter para onde ir. Então eu só dei um sorrisinho fraco e disse que estava tudo bem. Que era só o cansaço do trabalho pesado. Ele passou a mão no meu cabelo. Suspirou. E ficou mais um pouco ali comigo. Foi o mais perto que a gente chegou de falar sobre aquilo. O tempo foi passando, e eu fui crescendo com aquela dor dentro de mim, aos poucos. Fui me acostumando a viver dividida em duas, a Luzia que trabalhava, que ajudava a família, que ia na missa no domingo, e a outra Lúcia, a que carregava uma ferida que ninguém podia ver. Aprendi a não demonstrar nada, a esconder meus sentimentos como quem esconde um prato quebrado no fundo de uma gaveta. Quando eu fiz 15 anos, o Tonho começou a reparar em mim. Ele trabalhava com o gado. Na outra parte da fazenda, era uns 5 anos mais velho. Tinha um jeito manso de falar e umas mãos fortes de quem lida com bicho. No começo, eu tinha medo dele. Tinha medo de qualquer homem que chegasse perto. Mas o Tonho era diferente. Ele nunca insistia quando me via recuar, respeitava meu silêncio. Aos pouquinhos, fui deixando ele chegar mais perto, a gente conversava na volta do trabalho,
Ele me acompanhava até em casa. Me fazia rir contando história das vacas, dos bezerros. Foi a primeira vez, desde aquele dia, que eu senti uma coisa parecida com paz. Quando eu fiz 17 anos, o Tonho pediu minha mão em casamento pro meu pai. Lembro do meu coração acelerado, dividido entre o medo e a esperança. Casar significava sair da fazenda, sair do alcance do coronel Inácio, começar uma vida nova, mas também significava enfrentar coisas que me apavoravam, coisas que me lembravam daquele galpão. Mesmo assim, Anu disse sim. O Tonho era bom demais. Ele merecia uma mulher inteira. Não uma quebrada como eu, mas eu ia tentar. Por ele e por mim, eu ia tentar reconstruir meus pedaços. O casamento foi simples. Na igrejinha do vilarejo, o coronel Inácio não foi convidado, mas mandou um presente, uma panela de ferro caríssima que eu nunca usei. Joguei no rio assim que pude. Tonho e eu fomos morar numa casinha simples perto do córrego, longe da fazenda do coronel. Ele arrumou serviço numa fazenda vizinha. E eu cuidava da casa e da nossa hortinha. Pela primeira vez em anos, eu não precisei mais ir pro cafezal. Eu nunca contei pro Tonho o que aconteceu comigo. Tentei muitas vezes, mas as palavras não saíam. Ele era um homem bom. Simples. Como é que eu ia explicar uma coisa que nem eu mesma entendia direito? Como dizer que o homem mais respeitado da cidade tinha destruído a minha infância? Nos primeiros meses de casada, eu tremia toda vez que o Tonho me tocava. Ele percebia, perguntava se tinha feito alguma coisa errada. E eu dizia que não, que era só nervosismo de moça recém-casada. Com o tempo, fui aprendendo a separar o Tonho daquela lembrança ruim, a aceitar o toque dele, o carinho dele. Foi difícil. Viu? Mas eu fui conseguindo. Um ano depois, nasceu o Carlos, nosso primeiro filho. Quando eu peguei aquele bebezinho nos braços, eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Era uma mistura de alegria e dor. Como se, junto com ele, nascesse uma esperança nova, mas também uma consciência mais clara do que eu tinha perdido. Ser mãe me curou de algumas feridas e abriu outras. Cada vez que eu cuidava do meu filho, eu pensava na minha própria infância roubada e prometia em silêncio que nenhum mal ia chegar perto dele, que eu o protegeria com a minha vida. Se fosse preciso, alguns anos depois, veio a Ana, nossa caçula. Tonho tava que não se aguentava com os 2 filhos. Trabalhava dobrado para dar para eles o que a gente nunca teve. Eu me dedicava a criar nossas crianças com todo o amor do mundo, tentando compensar o que eu não tive, tentando ser forte por eles. Mas mesmo nos momentos mais felizes com a minha família, a sombra daquele dia no galpão me seguia, no cheiro do cafezinho que o Tonho tomava de manhã, nos pesadelos que ainda me acordavam de madrugada, suando frio, e quanto mais o tempo passava, mais uma ideia crescia dentro de mim. Um dia, de alguma forma, o coronel Inácio ia pagar pelo que fez. Eu não sabia como nem quando, mas essa certeza, ela me acompanhava, silenciosa e paciente, como eu tinha aprendido a ser. Os anos foram passando como as águas do córrego perto da nossa casa, às vezes cormos, às vezes com correnteza forte, mas sempre seguindo em frente. Meus filhos cresceram fortes e saudáveis. O Carlos, desde pequeno, mostrava uma curiosidade pelo mundo. Para além do nosso vilarejo, ficava fascinado quando uma carreta grande passava na estrada de terra, apontava e dizia que um dia ia dirigir uma daquelas. Já a Ana tinha os pés mais firmes no chão. Gostava de livro, de estudar. Gostava de ficar perto de mim aprendendo a cozinhar, a costurar, a cuidar da horta. Ela parecia entender, sem que eu dissesse nada, que tinha uma coisa pesada dentro de mim. Às vezes me pegava olhando pro nada e perguntava: "Mãe, tá pensando no quê?" E eu sempre respondia: "Nada não. Minha filha, coisa de gente velha."
Tonho continuava o mesmo homem bom de sempre, trabalhador, honesto, me respeitando do jeito dele. Nunca insistiu quando eu me fechava nos meus cantos. Nunca cobrou explicação para os meus silêncios. Talvez ele desconfiasse de alguma coisa, mas preferia não saber. Como muita gente faz com as dores que não consegue consertar, a vida seguia seu rumo. Eu cuidava da casa, da família, ia à missa aos domingos. Conversava com as vizinhas sobre o tempo, sobre a colheita, sobre os filhos. Por fora, eu era uma mulher comum do interior, como tantas outras. Por dentro, eu carregava um rio de mágoa que nunca secava. De vez em quando, eu ouvia notícias do coronel Inácio. A fazenda dele só prosperava. Tinha comprado mais terra, construído um casarão na cidade, os filhos estudavam em colégio caro na capital, a filha mais velha, a Beatriz. Diziam que estava se formando em medicina, o Játula, o Júnior. Ia seguir os passos do pai nos negócios. O coronel era cada vez mais respeitado, um homem de posses. Um exemplo para a comunidade. Sempre que eu ouvia o nome dele ou passava perto da fazenda, eu sentia um frio na barriga. Uma mistura de medo antigo e uma raiva que se renovava. Uma vez, uns 15 anos depois que eu saí do cafezal, eu encontrei com ele na cidade. Estava fazendo compra na venda do seu Juca quando ele entrou. Mais velho, mais gordo, mas com o mesmo olhar. Eu congelei atrás da prateleira de fubá, rezando para ele não me ver. Mas ele me viu. Veio até mim com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Uai, Lúcia, quanto tempo! Como vai a vida? Disse como se a gente fosse velho conhecido, como se nada tivesse acontecido naquele galpão. Eu respondi seca, olhando para o chão. Vous bem? Seu Inácio. Com licença. Que eu tô com pressa. Saí dali voando, deixando metade das compras para trás, sentindo o coração, querendo sair pela boca. Voltei para casa tremendo. Fechei todas as portas e janelas. Sentei no canto da cozinha e chorei baixinho para ninguém ouvir. Aquele encontro rápido tinha trazido tudo de volta, a menina assustada que eu fui, o cheiro do café. Oh, medo! Fiquei dias sem dormir direito, tendo pesadelo. Tonho perguntava o que estava acontecendo, e eu dizia que era só uma indisposição, que logo passava. Não passava nunca. Na verdade, eu só aprendi a viver com aquilo. Foi mais ou menos nessa época que o Carlos decidiu que queria mesmo ser caminhoneiro. Tinha 18 anos. Einforte, determinado que nem o pai, arrumou o serviço de ajudante num caminhão que transportava café, que ironia, né? E começou a viajar. Ficava semanas fora. Voltava cheio de história de lugar que eu nunca ia ver. Parte de mim ficava feliz por ele estar longe dali, conhecendo o mundo. Outra parte sofria com a saudade. A Ana estava terminando os estudos. Queria ser professora. Era inteligente, estudiosa. Todo mundo dizia que ela tinha futuro. Eu e o Tonho fazíamos de tudo para apoiar os sonhos dos nossos filhos. A gente queria que eles tivessem as oportunidades que a gente não teve, que fossem felizes, que não precisassem ter medo, ou sano seiti chegaram, trazendo mudança para todo canto. Até para o nosso cantinho esquecido do Brasil, a cidade cresceu um pouco. Ganhou uma agência do banco. Um posto de saúde novo. O Carlos já era caminhoneiro profissional, tinha seu próprio caminhão. Viajava pelo Brasil inteiro. Aparecia em casa 2, 3 vezes por ano, sempre com presente caro, que fazia os olhos do Tonho brilhar de orgulho. A Ana se formou professora, começou a dar aula na escola municipal. Casou com um rapaz bom da cidade vizinha, mas decidiu continuar morando perto da gente. Logo os netos chegaram. Enchendo a casa de barulho e alegria nas visitas de domingo, a vida parecia que, finalmente, estava entrando nos eixos. Eu já estava com quase 50 anos. O Tonho, com 55,
pensando em se aposentar, foi quando ele começou a reclamar de umas dores no peito. No começo, a gente não deu muita bola. Achou que era do trabalho pesado, da idade chegando. Mas as dores aumentaram. Quando finalmente a gente levou ele no hospital da cidade grande, o médico disse que o coração dele estava fraco, que ia precisar de cuidado. A gente voltou para casa com uma sacola de remédio e um monte de recomendação. Tonho, teimoso que sou ele, não queria parar de trabalhar. Dizia que homem que não trabalha não é homem. Tentei convencer ele a descansar mais, a se cuidar, mas ele não me ouvia. 6 meses depois, numa tarde quente de janeiro, o Tonho caiu no quintal, enquanto consertava a cerca. Quando eu cheguei perto, ele já tinha partido. Assim, sem aviso, sem despedida, o velório foi na sala da nossa casa. Como era o costume, o Carlos veio às pressas de São Paulo. A Ana ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão. Os vizinhos trouxeram comida. Tu café. Palavra de conforto. E no meio de quem veio dar os pêsames, estava ele, o coronel Inácio, mais velho, o Sandobangala, mas ainda com aquele ar de poder, entrou na minha casa como se tivesse direito. Apertou minha mão, disse umas palavras vazias, falando que o Tonho era um homem bom. Eu tive que engolir o ódio que subiu pela garganta, agradecer educadamente, como Mainha me ensinou, mas naquele momento, olhando para ele, alguma coisa mudou dentro de mim. A raiva, que sempre foi um fogo baixo, se transformou numa certeza fria. Dia, eu teria a minha vingança. Os anos que se seguiram foram para me adaptar à vida sem o Tonho. No começo foi difícil. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. A Ana vinha me visitar todo dia, insistia para eu ir morar com ela e o marido. Mas eu recusava. Aquela casa tinha sido construída com o suor do meu marido. Era onde a gente criou nossos filhos, onde a gente viveu nossas alegrias e tristezas. Eu não ia abandonar. Aos poucos, fui me acostumando com a solidão. Tinha minhas plantas, minhas galinhas no quintal, meu crochê nas tardes quentes. As vizinhas passavam para um cafezinho, para uma prosa. O Carlos aparecia quando podia, sempre preocupado comigo, querendo me levar para São Paulo. Euria e Dícia. Oh, meu filho, o que uma velha do mato que nem eu ia fazer numa cidade grande daquela? Deixa eu aqui com minhas coisinhas. Meu lugar é aqui. O tempo foi passando. Meus cabelos ficaram completamente brancos. As rugas marcaram meu rosto. Minhas mãos ficaram manchadas e tortas do reumatismo. Mas por dentro, eu continuava a mesma Luzia, carregando o mesmo segredo, a mesma dor. De vez em quando, eu tinha notícia do coronel Inácio. Soube que a filha dele, a Beatriz, tinha se formado médica e voltado para a cidade. O filho, o Júnior, administrava a fazenda, mas morava na capital e aparecia pouco. O velho coronel estava com a saúde ruim. O povo Dícia tinha tido um derrame. Não andava mais direito. Dependia de cuidadores. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga em saber do sofrimento dele. Outra parte achava que não era o suficiente, que ele merecia mais. Os anos foram passando e eu já estava com 68 anos quando o destino resolveu colocar o coronel de novo no meu caminho. Foi numa manhã de terça-feira. Eu tinha ido no postinho buscar meus remédios da pressão. Tava na fila da farmácia quando eu o vi, sentado numa cadeira de rodas, magro, abatido, com o olhar perdido. Meu Deus, eu quase não reconheci o homem poderoso que me apavorou a vida inteira. Agora não passava de um velho doente e frágil. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Não sei se ele me reconheceu. E fiquei ali, paralisada, sentindo o coração disparar como naquele dia, tantos anos atrás. Uma enfermeira se aproximou dele, arrumou uma manta nas pernas dele.
Disse alguma coisa que eu não ouvi. Foi quando eu percebi que ele estava sozinho, sem família por perto, dependendo de estranhos para cuidar dele, e naquele momento, um plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano que tinha esperado mais de 50 anos para nascer. Fiquei parada ali, na fila da farmácia do postinho, segurando minha receita amarelada nas mãos trêmulas, olhando para aquele homem na cadeira de rodas como quem vê uma assombração, Coronel Inácio, o homem que destruiu minha infância, que roubou minha inocência. Agora reduzido a um velho doente, o tempo. É mesmo um bicho esquisito, desses que mudam de pele quando a gente menos espera. 55 anos. Tinham-se passado 55 anos desde aquele dia no galpão de café, e ali estávamos nós dois. Eu, com meus 68 anos de dores caladas. Ele, com seus quase 90. Dependendo dos outros para tudo, alguma coisa dentro de mim se revirou. Uma mistura de raiva antiga e uma vontade estranha de rir. Não era assim que eu imaginava minha vingança. Durante todos esses anos, na minha cabeça, eu sempre pensei em confrontar ele, em gritar na frente de todo mundo o que ele tinha feito, em ver o desespero nos olhos dele quando todos soubessem a verdade sobre o homem respeitável que ele fingiu ser a vida inteira. Mas olhando para ele agora, frágil, confuso, que sentido faria quem ia acreditar numa velha contando uma história de mais de meio século atrás, e mesmo que acreditassem, que diferença ia fazer para ele? Que já parecia estar com um pé na cova, a enfermeira chamou meu nome. Me entregou a caixinha de remédio para pressão e eu saí dali com as pernas bambas, sem saber direito o que pensar ou o que sentir, no caminho para casa. Andando devagar por causa do joelho que já não é o mesmo, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem. Foi quando uma ideia começou a nascer, pequena e venenosa, como uma semente ruim. Se o mundo não me deu justiça, talvez fosse a hora de eu mesma fazer. Do meu jeito. Cheguei em casa. Botei água para ferver. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a planejar. No dia seguinte, voltei ao posto de saúde. Estava usando meu melhor vestido, um que a Ana me deu de aniversário. Tinha passado um batom clarinho e prendido o cabelo num coque arrumado. Sentei numa cadeira, perto da recepção, fingindo esperar consulta. E fiquei observando o movimento. Depois de quase 1 hora, eu vi quando ela chegou. Uma mulher elegante, de uns 50 anos. Cabelo curto, bem cortado. Roupa cara. Reconheci na hora. Era a filha dele, Beatriz, a médica. Ela conversou um pouco com as enfermeiras. Assinou uns papéis e logo saiu. Apressada, como gente da cidade grande sempre é, uma das enfermeiras, uma mocinha nova que eu conhecia de vista por ser neta de uma vizinha, veio me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Foi quando eu tomei coragem. Oh, minha filha, eu soube que o Coronel Inácio está internado aqui. Conheci ele há muitos anos. Quando trabalhei na fazenda dele, queria dar um oi. Se for possível, ela sorriu. Simpática. Dona Lúcia, ele não está internado. Não, ele vem todo dia fazer fisioterapia, por causa do derrame que teve. A filha dele acabou de trazer. Daqui a pouco ela vem buscar. Se a senhora quiser, pode dar uma passadinha na sala 3. Lá no fundo. Agradeci e caminhei lentamente até a tal sala. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Parei na porta e respirei fundo antes de entrar. Lá estava ele, deitado numa maca, enquanto uma fisioterapeuta jovem movimentava o braço esquerdo dele com cuidado. O olhar dele estava perdido no teto. Como se ele não estivesse realmente ali. Me aproximei devagar. Pigarrei de leve. A fisioterapeuta me olhou. Sorridente. Pois não. Senhora. Sou uma velha conhecida do seu Inácio, eu disse.
Tentando manter a voz firme, trabalhei na fazenda dele há muitos anos, soube que ele estava doente e vim dar um alô. Ela pareceu aliviada de me ver. Ah, que bom! O seu Inácio gosta de visita. Não é? Seu Inácio. A gente já está quase acabando. Pode esperar ali na cadeira. Se a senhora quiser. Ele está um pouco confuso hoje, mas às vezes reconhece as pessoas. Sentei na cadeira de plástico no canto da sala e fiquei observando. A fisioterapeuta continuou o trabalho, falando com ele como se ele fosse uma criança. Seu Inácio, vamos levantar esse braço agora. Isso. Muito bem. O velho gemia baixinho de vez em quando, mas obedecia. Os olhos dele vagavam pela sala sem foco, até que puseram en mime. Por um instante, pareceu que um lampejo de reconhecimento passou por eles. Ela ficou me olhando, com a testa franzida. Como se tentasse lembrar, um arrepio subiu pela minha espinha. Será que ele ia me reconhecer? Depois de tantos anos. A fisioterapeuta terminou os exercícios. Anotou uma coisa numa prancheta e disse que ia buscar a cadeira de rodas. Saiu da sala, nos deixando sozinhos. Foi quando ele falou: A voz frotzó. Arrostada. Tu. Conheço ele, perguntou, ainda me olhando com aquela expressão confusa. Sem. Coronel, respondi, me aproximando da maca. Trabalhei na sua fazenda. Colhia café. Quando era menina. O nome dele na minha boca tinha gosto de ferro. Ele continuou me olhando, tentando juntar os pedaços de uma memória quebrada. Café. E ela murmurou, como se a palavra tivesse um significado especial. Era bom o café da fazenda. Né? Engoli em seco, controlando as emoções que subiam como uma onda. O senhor não mudou muito. Não, eu menti. Continua o mesmo homem de respeito de sempre. Ele sorriu, um sorriso infantil. Se maldade, o coronel Inácio que eu conheci, o monstro dos meus pesadelos. Parecia ter desaparecido, deixando no lugar só essa casca vazia. Parte de mim se decepcionou. Eu queria que ele soubesse quem eu era. Queria ver o medo nos olhos dele. Mas outra parte começou a entender que essa poderia ser uma vingança ainda mais doce. Ele estava completamente vulnerável agora, dependente, confuso. Como eu estive um dia. Nas mãos dele, a fisioterapeuta voltou com a cadeira de rodas e a filha dele, logo atrás. A Beatriz me olhou com curiosidade enquanto a moça ajudava o pai a se sentar. Bom dia, disse ela. Com aquela educação estudada de quem não está realmente interessada. A senhora conhece meu pai? Me levantei. Ajeitei o vestido e sorri o mais sincero que eu consegui. Bom dia, doutora. Sou Lúcia. Lúcia da Silva. Trabalhei na fazenda do seu pai quando era menina. Soube que ele estava doente e vim ver como ele estava. Notei como os olhos dela me mediram de cima a baixo, rapidinho. Provavelmente tentando lembrar se já tinha me visto ou se eu era alguém importante. Depois, sorriu. Aquele sorriso educado que eu aprendi a reconhecer em gente rica. Muito gentil da sua parte. Dona Lúcia. Papai teve um derrame há 3 anos. E não tem sido fácil. Ela apontou para o pai, que agora olhava para o nada. Alheio à nossa conversa, como a senhora pode ver, ele tem dias bons e dias ruins. Hold. Ele não está muito presente. Balancei a cabeça, fingindo compreensão. É uma pena. Mas olhe, doutora, se a senhora precisar de ajuda, eu tenho experiência em cuidar de idoso, cuidei do meu marido até o fim. Se precisar de alguém para ficar com seu pai de vez em quando, eu estou à disposição. As palavras saíram da minha boca quase sem eu pensar. Mas assim que eu disse, soube que era exatamente o que eu queria. Vi o interesse se acender nos olhos dela. Nossa, seria uma bênção. A cuidadora que a gente contratou acabou de pedir as contas, e eu tô tendo que me virar nos 30 entre o consultório e o papai.
A senhora teria disponibilidade. Dei de ombros, como se não fosse grande coisa. Moro sozinha. Meus filhos já criaram asa. Tenho todo o tempo do mundo. Combinamos que eu passaria na casa dela mais tarde para a gente conversar melhor. Enquanto ela empurrava a cadeira de rodas do coronel para fora da sala, ele virou a cabeça e me olhou uma última vez. Por um segundo, eu pensei ter visto alguma coisa nos olhos dele. Um brilho do velho coronel. Um lampejo de memória. Mas logo se foi. Fiquei parada ali, vendo os dois se afastarem. Sentindo o coração calmo, mais calmo do que esteve em décadas. A vingança que eu esperei a vida toda acabava de começar. E seria mais completa do que eu jamais imaginei. Foi assim que eu comecei a cuidar do homem que destruiu a minha infância, com uma calma que nem eu mesma sabia que tinha dentro de mim. No começo, eu ia só 3 vezes por semana na casa grande do coronel, que ficava num bairro nobre da cidade. A Beatriz me contratou sem fazer muita pergunta. Aliviada de encontrar alguém para ficar com o pai enquanto ela trabalhava, o coronel era um fardo pesado para ela. Isso estava na cara. Toda vez que ela voltava do trabalho e me via sentada na sala com ele, já alimentado e medicado. Os olhos dela brilhavam de gratidão. Dona Lúcia, a senhora caiu do céu. Ela dizia, enquanto me pagava no fim da semana. Ah, se ela soubesse de onde eu realmente tinha vindo. Foi ficando cada vez mais fácil ganhar a confiança dela. Em menos de um mês, a Beatriz já me deixava as chaves de casa, a lista de remédios, tudo na minha mão. O velho não falava muito, mas às vezes me encarava com aqueles olhos fundos, como se tivesse um lampejo de memória. Eu me perguntava se em algum momento ele ia se lembrar daquela menina do cafezal, se ia se lembrar do que fez comigo naquele galpão escuro. Tinha dias que eu ficava tentada a contar, a gritar na cara dele, mas alguma coisa me dizia para esperar. A vingança é um prato que se come frio, minha mãe costumava dizer, e o meu estava esfriando há mais de 50 anos. Aprendi rápido as manhas de cuidar de um idoso acamado. Não era muito diferente do que eu fiz com o Tonho nos últimos meses, mas dessa vez não tinha amor envolvido. Só paciência. Muita paciência. Eu trocava as fraldas dele, dava banho, comida na boca, remédio na hora certa. Fazia tudo direitinho. Na frente da filha e do enfermeiro que vinha 2 vezes por semana. Mas quando a gente ficava sozinho, eu começava meu serviço de verdade. Não era nada que pudesse ser percebido por fora. Nada que deixasse marca. Era mais sutil que isso. E eu sussurrava no ouvido dele, enquanto ajeitava seu travesseiro. Coronel, o senhor lembra do cafezal? Lembra da menina de trança que o senhor levou pro galpão? Ele arregalava os olhos. Respirava mais rápido, mas não conseguia falar direito por causa do derrame. Eu sorria e continuava o serviço, como se não tivesse dito nada. No começo, achei que não estava fazendo efeito, mas logo comecei a notar que ele tinha medo de ficar sozinho comigo. Quando ouvia meus passos no corredor, se agitava na cama. Com o passar das semanas, fui ganhando mais espaço naquela casa. Dona Lúcia, a senhora não quer morar aqui. Temos o quarto de empregada vazio. E assim a senhora podia cuidar do papai em tempo integral. A Beatriz me propôs, numa noite, a saitai na rua, fingindo gratidão pela oferta generosa, mas por dentro, eu quase não cabia em mim de satisfação. Era exatamente o que eu queria. Arrumei minhas poucas coisas. Deixei a chave da minha casinha com a Ana e me mudei para a mansão do coronel no dia seguinte. Minha filha não gostou muito da ideia. Dizia que eu já estava velha demais para trabalhar de doméstica para rico, mas eu expliquei que precisava me ocupar, que a solidão estava me matando desde que o pai dela morreu. Ela acabou aceitando, e eu ganhei liberdade total para executar meu plano. A partir daí, eu passei a controlar tudo na vida do coronel Inácio. A comida,
Os remédios, as visitas, as horas de sono. Sempre com um sorriso no rosto e mãos prestativas, a Beatriz raramente aparecia antes das 9 da noite, exausta do trabalho. Quando chegava, eu já estava com tudo em ordem. Jantar pronto, pai medicado e limpo, casa arrumada. A senhora é um anjo. Dona Lúcia, ela repetia. Sem nunca desconfiar de nada, o velho já não falava coisa com coisa, mas os olhos dele... os olhos dele falavam muito quando me viam. Um medo animal, primitivo. Foi quando eu comecei a mexer nos remédios, nada drástico. Nada que pudesse ser notado por uma médica atenta, mas a Beatriz já não prestava muita atenção no pai. Eu trocava os horários. Dava umas doses menores do que o receitado. Às vezes pulava uma medicação. Logo, ele começou a ter mais confusão mental, mais alucinação. Papai parece pior. A Beatriz comentou uma noite. É a idade? Doutora, eu respondi, com a cara mais inocente do mundo. O médico disse que é assim mesmo. Vai piorando aos poucos. Ela suspirou, cansada demais para questionar. Nos dias em que eu sabia que o enfermeiro vinha, eu dava tudo certinho, mas nos outros dias, aos pouquinhos. Eu fui levando o coronel a uma confusão mental que nem os médicos conseguiam explicar. Era minha pequena vingança diária, ver aquele homem que tanto me apavorou. Agora apavorado com sombras nas paredes e vozes que só ele ouvia, ou pior para ele. E o melhor para mim. Eram as noites. Durante o dia, a casa tinha movimento. A faxineira vinha. O enfermeiro passava. Às vezes um amigo antigo dele aparecia, mas à noite. Depois que a Beatriz tomava o remédio para dormir, éramos só eu e ele. Na ala dos fundos da casa, foi quando eu comecei a fazer o velho relembrar. Sentava na beirada da cama dele e contava histórias do cafezal. Descrevia com detalhes como era a colheita, as famílias que trabalhavam para ele, os filhos pequenos carregando saco pesado demais. No começo, ele parecia não entender. Olhava para o teto com aqueles olhos vazios, mas eu continuava, noite após noite, paciente. Como só quem esperou metade de uma vida pode ser, até que eu comecei a incluir detalhes que só ele e eu poderíamos saber. O senhor lembra do galpão onde guardava os sacos de café, aquele que tinha cheiro de mofo e ficava longe da casa grande. O senhor gostava de levar as meninas lá. Não é mesmo? Os olhos dele se arregalavam de pavor. Ele tentava gritar, mas a voz saía fraca, engasgada. Tentava chamar por ajuda, mas ninguém viria. Eu já tinha me certificado disso. Alguns dias, eu apenas ficava sentada ao lado da cama dele em silêncio, chorando, deixando ele sentir o medo. Noutros, eu mexia na TV para só pegar programa de pastor falando de pecado e castigo divino. Sabia que isso o perturbava, já que ele sempre foi tido como homem de Deus. Quando eu estava especialmente amarga, eu colocava o terço dele, que a Beatriz insistia que ficasse na cabeceira, entre seus dedos trêmulos, e sussurrava. Rezé, Coronel, reze enquanto pode, porque logo o senhor vai ter que explicar tudo o que fez. Elle corava, silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Em algumas noites, quando ele tinha um momento de lucidez maior, tentava falar comigo, pedir perdão. Talvez, mas eu nunca deixava. Colocava o dedo nos lábios e dizia, baixinho, shh, ainda não. Coronel, ainda não é hora de falar. É hora de sentir medo, como eu senti. Depois de uma noite de temporal forte, as coisas começaram a mudar. O coronel foi piorando rápido demais. Nas 2 semanas seguintes, ele mal conseguia abrir os olhos. A respiração pesada, cada vez mais fraca. O médico veio, fez exames. Disse que os órgãos estavam falhando, que era questão de dias.
Talvez ora. A Beatriz chorou abraçada comigo na cozinha. Me senti mal por ela. Uma moça boa, que não tinha culpa de ser filha de um monstro. Nada do que eu fiz ou deixei de fazer acelerou a morte dele. Isso eu posso garantir com a mão na Bíblia. Foi o peso dos próprios pecados que finalmente cobrou seu preço, mas eu precisava ter mais uma conversa com ele. Antes que ele partisse, sentia que, sem esse último encontro, minha história com o coronel ia ficar inacabada, como um livro sem a última página. O médico deixou morfina para quando a dor ficasse insuportável. A Beatriz conseguiu uma licença de 3 dias para ficar com o pai. Vi que ia ser difícil ter meu momento a sós com ele. Mas o destino, o talvez deux, me deu uma chance. Na terceira noite, a Beatriz estava exausta. Quase caindo de sono na poltrona ao lado da cama, eu me ofereci para ficar de vigília. Vai descansar um pouco. Doutora, se precisar, a o chamou. Prometo. Ela hesitou. Mas o cansaço falou mais alto. Foi para o quarto dela e, antes mesmo de eu terminar de arrumar os lençóis do coronel, eu já ouvia os roncos leves dela pelo corredor. Era a minha chance. Fechei a porta do quarto devagar e me aproximei da cama. Sentai bem pertinho. Nossos rostos quase se tocando. Coronel, o senhor tá me ouvindo? Chamei baixinho. Os olhos dele se abriram lentamente. Aquele olhar distante, mas tinha um brilho de reconhecimento ali. Um brilho de medo. Estava na hora. Ajeitei o travesseiro dele para que ele pudesse me ver melhor e comecei a falar, a voz calma, quase carinhosa, como se eu estivesse contando uma história de ninar. Coronel, essa vai ser nossa última conversa. Você não vai morrer logo. Nós dois sabemos disso. Mas antes de ir, quero que o senhor entenda umas coisas. Quero que leve essas palavras para o outro lado. Falei do dia exato em que tudo aconteceu. Descrevi o vestido que eu usava, as tranças que minha mãe tinha feito no meu cabelo, o calor que fazia e como minhas mãos estavam sujas da colheita. Lembrei como ele me chamou para o galpão, como fechou a porta atrás de mim, o cheiro de suor e café que eu nunca conseguia esquecer, a dor que eu senti, o medo, a vergonha. Contei tudo isso olhando dentro dos olhos dele, sem corar, sem alterar a voz. Eu não era mais aquela menina assustada. Falei também da vida que eu tive depois, das noites que acordei gritando. Mesmo décadas depois, de como eu nunca consegui contar pro meu marido o porquê de eu ter tanto pavor quando ele me tocava de surpresa. Contei sobre os filhos que criei, com tanto medo que passassem pelo mesmo, do susto que eu tomava quando algum homem olhava para minha filha por tempo demais. O Senhor não destruiu só um dia da minha vida. Coronel, o Senhor envenenou todos os dias que vieram depois. Ele me olhava com os olhos cheios d'água, tentando falar alguma coisa, mas só conseguia emitir uns sons engasgados. Coloquei o dedo nos lábios dele, como tantas vezes tinha feito. Shhh. Ainda não terminei. Preciso que o senhor saiba que estou aqui há quase 1 ano. E não é por bondade. Nunca foi. Estou aqui para ver o senhor assim, destruído, impotente, para que o senhor soubesse como é estar à mercê de outra pessoa. Sem poder reagir, o senhor passou a vida inteira sendo forte, fazendo os outros sofrerem. Agora, sentiu na pele como é estar do outro lado. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado dele. Senti uma mistura estranha de emoções, satisfação por vê-lo entender o que tinha feito, uma pontada de pena daquele velho decrépito, mas, principalmente, um cansaço imenso. 55 anos de raiva pesam muito e, de repente, parecia que todo esse peso estava saindo de mim, como água escorrendo de um balde furado. Não sei se o senhor acredita em Deus. Coronel, o senhor sempre foi de ir na missa, rezar o terço, mas eu duvido que tenha fé de verdade. Um homem de fé não faria o que o senhor fez. Eu, mesma, já não sei se acredito.
Mas se existir mesmo um juízo final, como os padres falam, o Senhor vai ter que explicar muita coisa, e não vai ser só por mim. Que não. O Senhor sabe disso. Né, eu fui só uma das meninas. O corpo frágil dele estremeceu com um soluço. Ele tentou levantar a mão trêmula, como se quisesse me tocar, se desculpar, ou talvez só sentir um último contato humano antes do fim. Afastei a mão dele com delicadeza. Não precisa dizer nada. Eu não tenho interesse nas suas desculpas. Só queria que o senhor soubesse que eu não esqueci, que ninguém esqueceu, que o respeito que o senhor conquistou na cidade foi tudo baseado em mentira, que o senhor vai morrer sabendo que a última pessoa a cuidar de você, a dar banho, comida, a limpar sua sujeira, foi uma das meninas que o senhor destruiu. Ei, isso, coronel, para mim, vale mais do que qualquer perdão que eu pudesse dar. Levantei devagar. Os olhos dele me seguiam, implorando por alguma coisa que eu não entendi bem, talvez perdão, talvez só que eu não o deixasse sozinho na escuridão. Ajeitei o cobertor sobre seu peito magro, como uma mãe cobrindo uma criança. Dei um último olhar para aquele homem, aquele monstro, que agora era só um velho, à beira da morte. E vi que tinha acabado. Tanto ele, quanto a menina que eu fui um dia, estávamos finalmente livres, de maneiras diferentes. Saí do quarto e fui direto para a cozinha preparar um café forte. A madrugada estava fria e silenciosa. Enquanto a água fervia, olhei pela janela e percebi que meu coração estava leve. Não lembrava a última vez que tinha me sentido assim. Tomei meu café olhando o dia clarear. 2 horas depois, ouvi os gritos da Beatriz, corri para o quarto, já sabendo o que ia encontrar. O coronel tinha partido, o corpo em paz, os olhos fechados. A Beatriz se jogou nos meus braços, destruída, e eu a abracei com sinceridade. Senti pena dela, que perdeu o pai sem nunca saber o monstro que ele realmente foi. Nos dias seguintes, ajudei com o funeral. Lavei e vesti o corpo dele. Sem sentir nada. Era só um velho morto. O velório foi na igreja matriz. Caixão caro, cheio de flor. Gente importante da cidade. O padre falou das qualidades dele, de como era um homem de bem, um pai amoroso. Fiquei sentada no último banco, ouvindo aquelas mentiras. De vez em quando, alguém vinha apertar minha mão, agradecer pelos cuidados que eu dediquei ao coronel. Engraçado como ninguém se lembrava de mim dos tempos do cafezal, ou talvez se lembrassem, mas escolhessem não falar. No fim da cerimônia, quando já baixavam o caixão na cova da família, uma senhora bem velhinha, churfada numa bengala, se aproximou de mim. Lembro de você. Menina, do cafezal? Ela disse, com a voz tremula. Você e minha filha colhiam juntas. Sinto muito pelo que aconteceu. Olhei para ela, confusa no início. Depois, com uma compreensão que doeu no peito, não foi só comigo. Nunca tinha sido só comigo. Ela apertou minha mão com seus dedos finos e vi nos olhos dela que ela entendia exatamente por que eu estava ali. Deus dá o frio, conforme o cobertor. E ela murmurou, antes de se afastar devagar. Fiquei parada, vendo o caixão desaparecer na terra, sentindo um alívio e uma tristeza antiga, que nunca ia embora por completo. Era o fim de um capítulo longo e doloroso. Não havia alegria na morte dele, como eu imaginei que haveria. Só um silêncio dentro de mim, como uma ferida que parou de doer, mas deixou uma cicatriz que nunca vai se apagar. Depois do enterro, pensei que ia voltar para minha casinha e para minha vida. Mas a Beatriz apareceu no quarto de empregada, onde eu já estava arrumando minhas coisas. Dona Lúcia, a senhora não precisa ir embora. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Essa casa é grande demais para mim sozinha. E depois de tudo o que fez pelo papai, a voz dela embargou. Agradeci com sinceridade, mas expliquei que precisava voltar para minha vida.
Pros meus canteiros de couve, pros meus vasos de manjericão, pra minha janela que dava pro pôr do sol. Ela entendeu. Me abraçou forte e me deu um envelope com dinheiro. Bem mais do que a gente tinha combinado. Nunca foi pelo dinheiro, mas aceitei por educação. O motorista dela me levou para casa. Durante o caminho, olhei para as ruas da cidade, as pessoas vivendo suas vidas, sem saber da guerra que tinha acabado de se encerrar. Minha casinha estava do mesmo jeito, só com um pouco mais de poeira. O silêncio lá dentro era diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, de vingança. Era um silêncio leve, reconfortante. Abri todas as janelas e me sentei na minha cadeira de balanço. 55 anos. Pensei, 55 anos esperando, e agora que tinha chegado, me sentia estranhamente vazia. Não tinha alegria, só um cansaço enorme. Como se eu tivesse carregado um peso por décadas e finalmente pudesse botar no chão. Os dias foram passando devagar. Retomei minha rotina. Horta. Missa aos domingos. Visita dos netos. Meus filhos ligavam. O Carlos queria saber se o dinheiro que eu ganhei ia ajudar nas contas. Ei, Ana. Mais sensível. Percebia que algo tinha mudado. Mãe, a senhora parece diferente. Melhor? Ainda bem que esse trabalho fez bem para a senhora. Eu só sorria e mudava de assunto. Como explicar para minha filha o que aconteceu? Como dizer que passei um ano cuidando do homem que destruiu minha infância, só para ter o prazer de vê-lo morrer sabendo quem eu era? Não tinha como botar em palavras. Tinha dias que acordava em paz, noutros, a raiva voltava. Raiva de mim. Por não ter confrontado o coronel antes, raiva do mundo, raiva de Deus. Mas esses momentos iam ficando cada vez mais raros. Numa tarde de sábado, uns 6 meses depois, eu estava na feira quando alguém me chamou. Era a dona Cida, a senhora da bengala que falou comigo no enterro. Sentei do lado dela. Minha filha nunca mais foi a mesma depois do que aconteceu no cafezal. Ela disse: Sem rodeio. Morui cedo. Sabe, nunca casou. Nunca teve filho. Tinha medo de homem. Tinha medo de tudo. Engoli em seco. Fiquei olhando as crianças brincando no coreto. E a senhora? Como conseguiu seguir em frente? Ela perguntou. Foi a primeira vez que alguém me fez essa pergunta assim. Na lata. Foi difícil responder. Sincera. Casei com um homem bom. Tive filhos. Tentei levar uma vida normal, mas eu nunca esqueci. Nunca. Ela assentiu, como quem já sabia a resposta. Quando soube que a senhora estava cuidando dele no fim da vida, eu entendi o que a senhora estava fazendo. Espero que tenha encontrado sua paz. Ficamos ali sentadas mais um tempo, duas velhas com histórias parecidas. Voltei para casa pensativa. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiz um café forte, daqueles que o Tonho dizia que levantava até defunto. Levei a xícara para a varanda e sentei na minha cadeira de balanço. O cheiro do café. Por tantos anos. Esse cheiro foi um gatilho. Me levava de volta para o galpão. Pra dor. Mas naquela manhã, eu tomei meu café puro e forte, sentindo cada gole, e pela primeira vez em décadas, o sabor não trouxe dor. Era o Schultzhofe, amargo e reconfortante. Fiquei ali, vendo o sol nascer. De alguma maneira, senti que um ciclo tinha se fechado. Minha vingança não me trouxe a alegria que eu imaginei, mas me trouxe algo diferente, algo que eu não esperava. A liberdade, liberdade do medo, da raiva, da vergonha que eu carreguei por toda a vida. Liberdade para finalmente olhar para trás sem que o passado me puxasse de volta. Terminei meu café. Respirei fundo o ar da manhã. Eu tinha quase 70 anos. Mais da metade da minha vida foi vivida na sombra do que o coronel fez comigo. Mas os anos que me restavam, fossem muitos ou poucos, seriam vividos na luz. O último gole de café desceu quente.
levando embora os últimos resquícios daquela menina assustada do cafezal, olhei para o céu alaranjado do amanhecer e sussurrei para o vento: agora sim. Colhi o que plantei. Não era uma frase de vingança. Como eu tinha pensado, era uma afirmação de libertação. Durante toda a minha vida, eu plantei resistência, plantei sobrevivência. Mesmo quando parecia impossível, e agora, finalmente, eu colhi a paz que eu tanto merecia. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então, não guarda só para você. Não. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, às vezes. Um vídeo como esse pode abrir os olhos de quem está em silêncio há anos. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você sentiu ouvindo esse relato. Eu leio tudo. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque toda semana tem uma nova história real, contada com o coração. Histórias que chocam, emocionam e transformam. Obrigado por me ouvir. A gente se vê no próximo vídeo.